Eu quero orar por você nesse momento, mas antes eu quero orar por um irmão que hoje conversando com ele, não sei nem se ele já entrou, se ainda vai entrar, e ele me disse que está com uma enfermidade, acabou de entrar o Richard. Os irmãos me escutam bem ou só o Richard não está me escutando? Os irmãos estão me escutando? Então veja bem, esse irmão ele está com uma enfermidade, nós não sabemos bem o que é, ele não sabe bem o que é ainda, mas eu creio que o Senhor ele sabe qual é a enfermidade e nós sabemos que ele tem a cura disso. Então nós vamos orar nesse momento e eu quero declarar sobre todos aqueles que estão doentes que eles serão curados hoje. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque o Senhor ele quer curar todos os dias. A gente vê muitas pessoas falando assim, se for da vontade de Deus. Deixa eu te falar algo. O Senhor ele quer curar todos os dias. Todos os dias é a vontade dele curar. Então não existe isso se for da vontade dele. Ele sempre quer curar. E hoje ele vai curar esse irmão aqui. Amém? Assim como os outros que estão enfermos, o Senhor vai visitá-los nesse momento e essa pessoa vai ser curada. Mas como que isso acontece? Eu preciso tomar posse. Porque Satanás ele vai soprar. Isso é conversa, isso é balela. Não vai acontecer. Não vai ser curado, não vai acontecer absolutamente nada. Vai sentir uma sensação boa só na hora e não vai acontecer nada. Mas eu quero falar isso, Satanás, ele é o rei da mentira. Ele é o pai da mentira. Ele nasceu para isso, para mentir. Então não acredite no que ele soprar no seu ouvido. Agora acredite no que a Bíblia diz a seu respeito. Acredite que Cristo ele foi para aquela cruz para que você não tivesse nenhum tipo de doença. Todas as vezes que nós estamos doentes, precisamos olhar para a cruz. Lá não existe nenhuma doença. Todas as nossas enfermidades foram levadas naquela cruz do Calvário. Você é livre de doença. Então receba isso nessa noite, no nome de Jesus. Amém? Vamos orar juntos então? Eu quero de antemão colocar o nome do Richard aqui, desse meu irmão, e declarar que ele é plenamente curado, para a honra e glória do Senhor Jesus. Senhor Deus, eu coloco a vida do Richard. Senhor, eu coloco a vida dele agora, para que o Senhor venha mesmo com a sua abastança, que o Senhor venha com cura, com a plenitude da cura sobre a vida dele. Senhor, eu repreendo todo o ataque maligno na vida desse homem. Eu repreendo, Senhor, toda a enfermidade na vida desse homem agora no nome de Jesus. Eu declaro que ele é completamente limpo, livre de toda enfermidade. Não haverá enfermidade que irá escravizá-lo no nome poderoso de Jesus. O Senhor levou as nossas enfermidades. Então eu repreendo agora no nome poderoso de Jesus. Senhor, eu sinto que o Senhor quer fazer isso nesse momento. Eu declaro sobre a vida de irmãos aqui, Senhor, de irmãos que estão ao nosso redor, irmãos que são amigos, conhecidos desses que estão aqui nesse momento, que eles serão libertos de todo vício, que eles serão libertos do vício do remédio, que eles serão completamente libertos. A sua palavra diz em Gálatas 5 que para a liberdade Cristo nos libertou, então nós tomamos posse nesse momento que somos curados, que nós somos livres de toda doença, que nós somos livres de todo vício, que nós somos completamente, Senhor, completamente do Senhor, e por isso o Senhor pode nos chamar de templo de Deus. Nós somos hoje casa de Deus, templo de Deus, exatamente por isso, porque somos livres de toda e qualquer mazela de Satanás, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meus irmãos? Então, hoje eu quero, dito isso, né? Após ter falado que nós somos libertos, que nós somos curados, nós precisamos testemunhar isso sempre. Em todo e qualquer momento a gente tem que estar falando a respeito disso para aqueles que lá fora talvez não tenham a mesma fé do que a nossa ainda, aqueles que lá fora ainda estão mais fracos na fé, eles possam tomar posse disso. Porque Satanás é especialista em querer roubar as nossas bênçãos. Ele é especialista nisso.
E ele faz isso de que forma? Mentindo, sempre soltando uma mentira. Você não é capaz, você não vai ficar curado, você vai ficar doente. Agora, haja vista de quantas pessoas aqui que nós já oramos pela live, que estavam com Covid-19 e que foram completamente curadas. Nós tivemos famílias inteiras. Nós tivemos pessoas que oramos 1, 2 vezes e ela foi completamente curada pelo Covid-19. Agora o Senhor ele quer curar a respeito de todas as enfermidades, todas elas. A gente tão somente precisa crer. Satanás entra onde há um pingo de dúvida. Então nós não podemos deixar nenhuma dúvida para ele. Amém? A nossa certeza é, somos curados, somos lavados pelo sangue do Cordeiro e por isso nós podemos crescer, nós podemos avançar com saúde, com saúde. Amém? Aleluia. Senhor, nós te pedimos a sua revelação agora para ministrar essa palavra. Que palavra é essa, pastor, que o senhor vai falar nessa noite? Eu quero falar com os irmãos sobre uma pescaria abençoada. Amém? Então veja só, nós estamos vivendo um tempo que é um tempo propício para essa pescaria abençoada. Por que isso? Porque nós precisamos pescar almas para o Senhor. Muita gente fala, eu até comentei isso na igreja nessa semana, né, lá no prédio, no culto, e muita gente fala assim que muitos pastores pensam em crescer a igreja. Mas eu quero que você enxergue de uma outra forma. Você foi chamado para levar o evangelho. Você foi chamado para manifestar o poder, a unção de Deus aonde você estiver. Você foi chamado para isso, né? E quando nós, ao testemunharmos o que Deus fez conosco, nós começamos a pescar. E não começamos a pescar para encher prédio de igreja. Nós começamos a pescar com uma outra intenção. Nosso intuito é outro, cumprir o chamado de Deus para nós. Então, nesse momento que nós estamos vivendo aqui, nesse tempo que nós estamos vivendo aqui, ele é propício para isso. Porque há muitas pessoas lá fora que estão enfermas, que estão desanimadas, que estão descontentes, muitas estão deprimidas e elas precisam conhecer e ouvir as boas novas. E quem é que vai fazer isso? Você e eu. Nós é quem vamos fazer isso, né? O Senhor ele vai nos usar aonde nós estivermos, para quê? Para que a palavra de Deus ela seja manifesta. Por isso que há uma grande importância em você levar as boas novas para quem você conhece. Mas aonde é que fala disso, pastor? Em que lugar que se fala exatamente disso? Hoje eu quero ser muito breve com os irmãos e falar de algumas coisinhas, alguns pontos que eu achei interessante para esse momento, que está aqui em João. Abra sua Bíblia lá em João. João 21, a partir do verso 1. É João 21, a partir do verso 1. Olha só que interessante a palavra de Deus nesse momento, né? Nesse momento que nós estamos vivendo. Se você começa a trazer para o tempo que nós estamos vivendo, você vai entender exatamente o que o Senhor quer com você. Então olha lá. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se desse modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Respondeu-lhe, nós também vamos contigo. Saíram, entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Olha só que tremendo isso. Mas ao romper da manhã, Jesus se apresentou na praia. Todavia, os discípulos não sabiam que era ele. Disse-lhes, pois, Jesus, filhos, não tende nada para comer? Responderam-lhe, não. Disse-lhe ele, lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam puxar por causa da grande quantidade de peixes. Então aquele discípulo, quem Jesus amava, disse a Pedro, Senhor, quando, pois, Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava despido, e lançou-se ao mar.
Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão cerca de 200 côvados. Ora, ao saltarem em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima delas, e pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns peixes que agora apanhastes. Entrou Simão Pedro no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. Então, preste bem atenção nisso aqui. Aqui tem algumas informações que são importantíssimas para mim e para você, que somos instrumentos do Deus Altíssimo. Importantíssima. Então, uma pescaria abençoada aqui, ela pode ser comparada com 3 coisas. A primeira coisa que uma pescaria abençoada pode ser comparada é que é uma investida bem-sucedida. A segunda coisa, um projeto vitorioso. E a terceira coisa, uma iniciativa positiva. Então presta atenção, na pescaria abençoada, nós aprendemos algumas coisas que o Senhor deixa para nós. No verso 3 e 4, ele fala que fica claro para nós que a vida sem Cristo, ela é um fracasso. Então, vamos ler de novo verso 3 e 4. Olha só. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era ele. Então preste atenção. Pescar sem nada apanhar é uma decepção. Então, todas as vezes que nós saímos para fazer uma pesca, que nós saímos para fazer um evangelismo, que nós saímos para falar da parte de Deus, nós não podemos estar sem Jesus. Porque o que vai acontecer? Nós vamos fracassar. Aqui fica claro que quando nós estamos com Jesus e fazemos com Ele do nosso lado, nós seremos exitosos. Todavia, se nós saímos para fazer algo e Ele não está conosco, nós iremos fracassar. Pode dar certo? Pode dar certo. Mas jamais dará certo da maneira que Jesus gostaria que desse. Da quantidade que Jesus gostaria que desse. Tudo que é feito da força do braço, na maneira humana, né, com estratégias naturais, isso vai ter um retorno negativo futuramente, porque tem um prazo de validade. Tudo que é do homem tem prazo de validade. Agora, tudo que é do Senhor é eterno. Então, nós precisamos, para todas as coisas que nós formos fazer, estar junto de Cristo Jesus. Ele tem que estar conosco. A vida sem Ele, nós iremos fracassar. Perceba uma coisa. Vamos abrir uma célula. Se Ele não tiver no negócio, essa célula não vinga. Eu posso ter o melhor líder que tiver naquele lugar. Se Ele não estiver no negócio, essa célula não vai vingar. Todavia, se eu for abrir uma outra célula com um líder que não é exemplo, não é aquilo que o mundo chama de... como é que eles costumam falar? Excelente. Né? Esse é um líder com excelência. Mesmo que ele não seja, se tiver a presença de Deus, se Jesus estiver ali, essa célula vai vingar. Essa célula vai crescer, essa célula vai multiplicar, essa célula vai liberar a vida de Deus, essa célula vai haver milagres, vai haver prodígios. Por quê? Porque há a presença de Jesus. Num lugar onde você trabalha, você precisa levar a presença de Jesus para onde você está. As pessoas necessitam ver Jesus na sua vida. Necessitam ver Jesus na sua vida. Às vezes o ambiente é tão carrancudo, um ambiente tão pesado, onde só se ouve bobagem. Mas aí você chegou, a luz chegou e as trevas têm que dissipar. Entende? E aí acaba o fracasso daquele lugar. Quantos lugares que não prosperam? Uma vez eu vi o testemunho de uma pessoa e ela dizia o seguinte, que a empresa estava à beira da falência e ela tinha sido contratada e o patrão já havia dito assim que iria fechar e que não ia dar certo. E aí o que então essa pessoa disse? Olha, chefe, você não vai fechar, porque a prosperidade, porque a luz chegou nesse lugar agora. Então agora todos aqueles que são concorrentes do Senhor,
eles ficarão para trás, porque nós vamos crescer, nós vamos avançar e nós vamos conquistar. E essa empresa, ao invés de fechar, teve que contratar muito mais pessoas. Por quê? Porque Jesus estava ali através da vida daquela pessoa. Você precisa ser testemunho do que o Senhor tem para nós. Precisamos ser testemunhos de Jesus Cristo em nossas vidas. Amém, irmãos? A segunda coisa, que está lá no verso 5 e no verso 6. Diz assim: disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa para comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão de peixes. Então veja só, a direção de Cristo vai te assegurar a sua vitória. Se você nesse momento vai sair para evangelizar, eu quero te dizer, ouça primeiro de Deus, aonde você deve ir, o porquê que você deve ir. Ouça da parte de Deus. Quando Deus te der uma direção, vá sem receio, porque nessa direção que Ele te colocar, você vai ser exitoso. Ele vai te dar, Ele vai te assegurar a vitória. Veja bem, o Senhor, Ele vê coisas que nós não vemos. Às vezes você fala assim, não, eu tenho que ir para determinado lugar, é ali que vai acontecer, mas o Senhor fala para você assim, não, vai para outro lugar. Vai para um lugar completamente afastado. Onde você olha e fala assim, mas aqui não tem vida nenhuma para eu conquistar. Mas é ali que o Senhor quer te usar. E aí mostra que ainda que Jesus, responderam-lhe que não tinha nada para comer. Nada para comer. Jesus, quando você está na direção dele, ele vai saciar a sua fome. Agora veja só, quantos foram os peixes que foram pegos quando Jesus deu a direção para jogar a rede do lado oposto? Ali só alimentou a Jesus e os discípulos? Aquela quantidade de peixes, 150 e tantos peixes, alimentou muitas outras pessoas. Então outras pessoas, ouça bem o que eu vou te falar agora, filho. Outras pessoas serão alimentadas quando você seguir a direção de Cristo. Ele te dará a vitória, mas não dará tão somente para você, ele dará a vitória para aqueles que acompanham você, que andam próximos a você. Tem um pastor amigo nosso, né, que está caminhando comigo agora e ele fala o seguinte: você fala para ele bom dia, tudo bem, não sei o que, ele já chega e fala na hora, com Jesus não há perdas. E é uma realidade isso. Com Jesus nós só ganhamos. Com Jesus nós sempre teremos a vitória. A direção que Ele nos dá sempre é a melhor direção. Não se preocupe com isso, sempre a melhor direção. Mas pastor, por que sempre será a melhor direção? Porque Ele sempre vai te direcionar para dentro do seu propósito. Nunca Ele vai te direcionar para fora do seu propósito. Ele já viu coisas que você ainda não viu. Entende o que eu estou querendo te falar? Então ouça da parte de Deus. Quando Ele falar algo com você, em nome de Jesus, ouça da parte dEle. E comece a ser exitoso naquilo que o Senhor tem para você. O Senhor tem grandes coisas em meio a essa pandemia aqui. O Senhor não quer que você seja decepcionado. O Senhor quer que você seja exitoso no meio dessa pandemia. Sabe por quê? Para que Ele seja glorificado. E é isso que vai acontecer. Quando começar a manifestar o poder de Deus em todas as coisas que você estiver fazendo, você verá que Ele vai ser glorificado. E a Bíblia diz que quando Ele é glorificado, o que Ele faz? Ele chega até nós e se acontenta. Ele fica contente com você. Né? Com Jesus, ele chegou, o seu contentamento era tanto que ele chegou e falou assim: este é meu filho amado, a quem eu me comprazo. O que ele está falando ali? Jesus tinha trazido tanta alegria para Deus nas atitudes que ora havia tomado, que ali agora ele dizia assim: esse é meu filho amado, a quem eu tenho todo prazer. Agora veja só, você é a expressão de Jesus na face da terra.
quando nós glorificamos ao nosso Deus, quando nós exaltamos ao nosso Deus com as nossas atitudes aqui na terra, quando nós seguimos as suas direções, quando nós sabemos que teremos a vitória, o que vai acontecer? Ele vai se alegrar com isso, nós exaltamos ele com isso, vamos glorificá-lo por isso e ele se alegra com você. Imaginou? Esse é meu filho amado a quem eu tenho prazer. Imaginaram, irmãos, que é você ouvir isso da parte de Deus? É algo poderoso, é muito poderoso. A terceira coisa, desculpe, a terceira coisa aqui é que a palavra de Cristo, ela reverte toda e qualquer situação. Então nos versos de 9 a 11 diz assim: Logo que saltaram em terra, disse-lhe Jesus: Trazei dos peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra com 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Agora, olha a situação qual era. Vamos avaliar a situação qual era naquele momento. A situação era a seguinte: eles passaram ali, ficaram pescando ali um bom tempo, eram pescadores profissionais, então eles sabiam aonde existiam os peixes, aonde os peixes estariam, ficaram ali por um bom tempo e nada pescaram. Não conseguiram pescar nada. Que situação horrível, que decepção enorme para aqueles pescadores naquele dia. Entende o que eu quero te mostrar? Eles se decepcionaram, eles ficaram tristes, óbvio que ficaram. Perderam tempo, perderam o dia ali naquela pescaria e nada aconteceu. Nada aconteceu, não veio nada. Mas aí então o Senhor, ele lança uma palavra. Qual foi a palavra? Olha só como Jesus é lindo. Ele não fez um discurso de horas e horas. Ele foi simples, como tudo que ele faz. A sua simplicidade reinou na face da terra. Então ele foi simples. Ele falou assim, ó, tira desse lado e joga para o lado direito. Só isso. Essa foi a palavra liberada. E ali aconteceu. E ali aconteceu um milagre. 153 peixes foram pegos. Então, quando o Senhor, ele libera uma palavra, qualquer situação ruim, qualquer situação que estiver fora de um contexto positivo para mim e para você, o Senhor, ele vai reverter. Então, deixa eu te dizer algo. Se o Senhor, ele te deu uma palavra que você vai ser um líder exitoso, você será um líder exitoso. Se o Senhor te deu uma palavra que você vai testemunhar prosperidade na face da terra, você irá testemunhar prosperidade na face da terra. Se Jesus liberou uma palavra para você que você é curado por conta do nome dele, você já é curado. Se ele falou que levou sobre si todas as nossas enfermidades, não há enfermidade sobre nós hoje. Entende? Se ele falou que nós teremos a maior igreja na cidade, nós teremos a maior igreja na cidade. Pastor, mas eu não estou vendo nada disso. Apenas ouça a palavra e vá na direção que ele te deu. E as coisas vão acontecer. Se ele falou que aquele emprego que você está, você vai ser feliz, você vai crescer naquele emprego, não tenha dúvida que isso vai acontecer, mas precisa vir dele. Precisa vir dele essa palavra, não de homens. É o Senhor quem vai trazer a realidade. Homem nenhum pode trazer realidade a nada. Mas o Senhor pode trazer a realidade a tudo aquilo que nós não vemos nada. Entende? Então dê liberdade para o Senhor falar. Dê liberdade para Ele ministrar a palavra na sua vida e reverter qualquer situação ruim. Amém, irmãos? Então presta atenção. O segredo na pescaria, o segredo para você crescer, o segredo para você evangelizar, o segredo na pescaria da vida, da nossa vida, é Jesus Cristo. Não tem outro. Não tem outro. Não tem curso, PhD, não tem nada disso. Precisamos de Jesus.
Precisamos inserir Cristo onde falta Cristo. Quando Cristo entra onde falta Cristo, aí a realidade muda. Ela muda completamente. Completamente. Tire prova disso que eu estou te falando. Coloque Cristo onde falta Cristo em você. Estou dizendo que você é pecador, não. Não estou dizendo nada disso. É que tem áreas de nossas vidas que nós precisamos inserir Cristo. Né? Então insira Cristo na sua vida onde falta. Está passando por dificuldade financeira? Insira Cristo. Está passando por dificuldade no trabalho? Insira Cristo. Está passando por dificuldade na célula, ela não cresce? Insira Cristo. Está passando por dificuldade dentro da igreja? Insira Cristo no negócio. E Ele vai fazer. E Ele vai fazer. A nossa função é tão somente dar liberdade para o Espírito Santo agir nas nossas vidas. É que às vezes nós somos tão teimosos, que não deixamos o Senhor nos tratar, não deixamos o Senhor trabalhar, não ouvimos a voz de Deus. E aí ficamos patinando, não vamos para lugar nenhum. E aí você encontra uma pessoa que você conheceu há 10 anos atrás e como que você está todo do mesmo jeito? Não é porque não inseriu Cristo onde faltava Cristo. Você e eu precisamos de Cristo onde falta. Essas são as respostas que nós damos ao Senhor. E aí o que acontece quando nós inserimos? Quando nós admitimos Cristo na nossa vida. Olha só o que acontece. Quando você admite que sem Cristo você está perdendo tempo, você que já começou a mudar. Porque sem Cristo nós vamos perder tempo. Sem Cristo nós vamos perder tempo. Sem Cristo nós vamos nos cansar. Sem Cristo nós vamos desanimar. Sem Cristo muitas coisas irão acontecer de ruim e não boas. Um irmão fez uma pergunta aqui, como inserimos Cristo? Orando também. Eu vou dar um exemplo muito prático disso, lembrando o que o nutricionista fala. Nós somos o que comemos. Quanto mais de Deus eu me alimento, mais com Ele eu me pareço. Percebe? Todas as vezes que eu tiro os olhos dele e olho para outras coisas, menos parecido com ele eu fico. Haja visto o que diz a Bíblia. Não vamos dar exemplo agora naturais, não. Vamos dar exemplo da Bíblia? O que diz a Bíblia a respeito? Pedro, vem até mim, Jesus o chamou. E era para ele andar sobre as águas. E naquele dia tinha uma ventania. E Pedro então foi até a água e começou a andar. Mas aí ele olhou para o vento. Quando ele tirou os olhos de Cristo e olhou para o vento, o que aconteceu? Ele afundou. Entende? Isso quer dizer o quê? Que você e eu não podemos tirar os olhos de Cristo sequer 1 minuto. Todas as vezes que nós tiramos os olhos de Cristo por 1 minuto, nós perdemos o propósito profético em nossas vidas. Olhe para Ele, sempre para Ele. Um outro exemplo que eu dou é se você tiver uma linha reta para andar e você começar a andar com os olhos fechados nessa linha reta. Muito provavelmente você vai sair da linha e vai começar a desviar os seus caminhos. Ou se você estiver ouvindo outros sons, você vai começar a seguir esses sons para outro caminho. Agora, se você estiver focado no alvo, que é a cruz de Jesus, que é o próprio Jesus Cristo, você cumprirá o seu propósito profético. É não tirar os olhos de Jesus jamais. Jamais. Mas eu estou passando por tribulação, não importa. Ele é quem vai acertar as nossas tribulações. Levanta, porque cair é do homem. Entende? Cair é do homem, mas quem nos levanta é Jesus Cristo. Então levanta e vamos avante, vamos avançar, vamos crescer. Uma vez eu falei para um irmão o seguinte, ele tinha dito para mim que estava afastado e algumas coisas haviam acontecido, e eu falei para ele assim, aonde foi que você parou? Eu parei em tal lugar. Eu falei, então recomece de lá. E continue avançando. E esse irmão avançou para a honra e glória do Senhor Jesus.
Não olhe para o que você fez, não olhe para trás, não olhe para o presente, olhe para o alvo, que é Jesus Cristo. E a sua pesca será abençoada. Ainda nós precisamos reconhecer que com Cristo você sempre alcança vitória. Não é em algumas vezes você vai alcançar a vitória, não. Eu não estou falando para você que algumas vezes você vai alcançar a vitória com Cristo, não. Todas as vezes que você estiver com Jesus, você alcançará a vitória. Porque Ele é a vitória, Ele venceu o mundo para que nós pudéssemos ter vida e desfrutar dessa vitória dele. Ele já venceu. Então eu preciso estar com quem? Com um vencedor. E Ele é o exemplo de vencedor. É com Ele que eu tenho que estar. Com mais ninguém. Não me importa o que está acontecendo. Eu tenho que andar com quem é vencedor. E se Jesus é vencedor, é com Ele que nós devemos caminhar. É de encontro a Ele que nós devemos ir todos sempre. Amém, irmãos? E a terceira coisa para eu terminar eu vou terminar fazendo um desafio para você. Um desafio. Muitos irmãos estão vivendo coisas que, quando olham para os lados, falam assim, é impossível. Meu desafio é, experimente esse impossível com Jesus Cristo. Ele é aquele que pode fazer do impossível possível. Ele é aquele que pode mudar toda e qualquer circunstância. Só Ele, mais ninguém. Então, somente Jesus Cristo. Mais ninguém. Eu não tenho poder para isso, sou pastor dos irmãos aqui, de muitos irmãos aqui, caminham diretamente comigo. Eu não tenho poder para isso. Mas Jesus, Ele tem. Então, quer experimentar do impossível? Quer desfrutar do impossível? Esteja na presença de Jesus. É como eu havia dito, irmãos, com Jesus não há perdas. Não há perdas. A graça e a paz, meu pastor Abel Rodrigo. Amém, meus irmãos? Eu espero que você tenha sido edificado nessa noite com isso que nós compartilhamos. Espero que você não tire jamais os olhos do foco, que é Jesus, os olhos do alvo, que é Jesus. E quando você realmente estiver com os olhos nisso, não olhando nem para a sua direita, nem para a sua esquerda, eu quero dizer que a sua pescaria será tão abundante como foi a desses irmãos aqui. Vai saciar a sua fome, vai saciar a fome daqueles que estiverem ao seu lado, e vocês a cada dia vão desfrutar mais e mais do favor e do amor de Deus, no nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero fazer uma oração por vocês aqui para que nós possamos terminar. Pai de amor, eu oro por cada um desses irmãos aqui. Cada um deles, Senhor. Para que eles tenham mesmo essa abastança em suas pescarias. Para que eles possam olhar firmemente para o alvo que é Jesus Cristo. Eu declaro que eles vão desfrutar do melhor de Deus em meio a tantas coisas que estão acontecendo lá fora. Senhor, coloque apenas os olhos deles no Senhor, para que eles possam fazer isso, no nome de Jesus. Senhor, eu os abençoo e declaro que a cada dia, eles desfrutarão mais do amor, desfrutarão mais da graça de Deus, do favor sobre suas vidas. E que a pesca que eles começarão nesses dias, ela será muito mais do que abençoada para a honra e glória do Senhor Jesus. Vocês vão crescer, vocês vão avançar, vocês vão continuar, vão permanecer e os frutos virão, porque já foram liberados no nome de Jesus. Amém? Eu quero me despedir dos irmãos aqui, mandando um grande beijo no coração de todos que participaram. Um grande beijo para o pastor Abel Rodrigo também, que esteve aqui conosco. E que os irmãos foquem em Jesus e esperem o melhor ainda essa semana. Não estamos fazendo planos para o futuro. Nós estamos profetizando que vai acontecer conosco ainda agora. Amém? Um beijo no coração de todos, que tenham todos uma ótima noite, descansados em Cristo. E até amanhã no nosso discipulado.
Deus abençoe a todos.